Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui para poder compartilhar com vocês um grande aprendizado que eu tive no final de semana. Um grande amigo meu faleceu o sogro dele e aí eu fui lá poder participar, né? Dar as minhas condolências, prestar a minha solidariedade. E chegando lá, né, vendo toda aquela situação, me veio algo à mente, que foi o falecimento da minha irmã. Muita coisa que eu passei com o falecimento da minha irmã, eu trouxe naquele momento. E um outro fato também que me veio à mente foi quando eu tive a minha depressão e quando eu não valorizava mais a minha vida. Então esses pontos vieram assim muito claro, né? Por quê? Porque a gente fica olhando, então você encontra lá as pessoas que estavam tristes, as pessoas que estavam confortando a família, as pessoas que foram lá prestar essa solidariedade, né? As pessoas, cada um vivendo aquele momento. E a lição que eu tive naquela situação é o seguinte, que a gente precisa entender cada dia mais a nossa existência. Então, a nossa existência é formada do quê? Nós nascemos, nós crescemos, envelhecemos e morremos. Essa é a única certeza que nós temos na vida. A nossa existência é formada por esses pontos. E é a única coisa que a gente não consegue controlar. Nós não vamos controlar isso. Porque nós crescemos, nós nascemos, nós crescemos, envelhecemos e morremos. Isso é algo que é da natureza. Isso vai acontecer com todos nós. A grande questão é que nós não aceitamos. Que é aí que é o ponto. Quando minha irmã faleceu, eu tinha uma situação muito grande, eu tinha medo da morte. Então eu sempre não sabia falar sobre esse assunto, não gostava de falar sobre esse assunto. E tinha uma outra questão, às vezes eu nem dormia com medo de não acordar e morrer sem ter construído nada. Mas isso é algo que a nossa mente cria. O fato de você achar que você não está construindo nada, o fato de achar que você não está fazendo nada, o fato de achar que você é incapaz, isso é tudo produção da nossa mente. Então naquele momento eu fiquei pensando assim, poxa, o quanto aquele senhor, pô, ele faleceu com 80 e pouco, não vou lembrar agora, ele tava com 80 e poucos anos. O quanto aquele senhor pôde construir, o quanto aquele senhor pôde trazer de alegria, o quanto aquele senhor pôde sofrer, ou o quanto aquele senhor chorou, mas o quanto ele construiu. Então nós temos que valorizar isso e respeitar isso e valorizar as nossas ações. O quanto eu estou construindo, o quanto eu estou fazendo, o quanto eu estou buscando na minha existência melhorar e mudar. Às vezes a gente não aceita a mudança, porque a mudança ela requer esforço, ela requer dedicação, ela requer aprendizado, ela requer eu sair da zona de conforto e fazer aquilo que eu não quero. A mudança é algo assim muito significativa. Porque a partir do momento que você entende isso, você vai conseguir transformar a sua vida para os próximos 50 anos. E quando você se encontra diante de algo que você não consegue mudar, que você não tem controle, que nem a existência, né? Que a gente nasce, cresce, envelhece ou morre, a gente se depara com algumas dificuldades. Quando eu me deparei com a minha depressão, eu não queria mais viver. Então quando você não quer viver, você quer fazer o quê? Você quer tirar a sua vida. Você já está de saco cheio, você está cansado. E esse foi um dos pontos, né, que ontem me trouxe a reflexão. Porque quando você está assim, você tem duas coisas. Né? Ou você sucumbe, né, ou você realmente se curva adiante a essas adversidades e dificuldades, ou você levanta a cabeça, respira fundo e segue em frente. Na vida a gente é esses dois pontos que a gente vai enfrentar na vida. Você está com a dificuldade, você está ali, ou você sucumbe mesmo, ou você se curva diante a isso,
ou você levanta e segue em frente. No momento mais difícil da minha vida, eu sucumbi sim. Mas quando eu despertei, eu levantei a cabeça e fui em frente. Hoje eu venho fazendo isso. Hoje eu venho, em todo momento, levantando a cabeça, respirando fundo e seguindo em frente. Não venho deixando mais as dificuldades, a tristeza, a angústia tomar conta. Porque a gente precisa lidar com isso. A morte, a gente precisa saber lidar com a morte. A morte não é o fim, é a construção, é a dedicação de uma história, de uma existência inteira. Quando eu estava lá ontem, o meu cérebro, ele me trouxe... O nosso cérebro, ele produz as nossas lembranças. As nossas lembranças, ela vem de 3 pontos, que é a emoção, a história e o lugar. Então ontem, lá no lugar que eu estava, ele me trouxe essa recordação, né, da minha irmã, do meu momento de depressão, né, quando eu não valorizava a minha vida. Então ele trouxe o lugar, a história que eu vivi e aquela emoção. E como é que a gente consegue lidar com isso? Porque a nossa mente ela sempre vai produzir isso. Às vezes você está numa situação, num lugar, que ela vai te remeter ao lugar, à história e à emoção que você viveu de 5, 10 anos ou alguns dias atrás. Então a gente tem que saber lidar com isso, guardar sempre isso, porque as dificuldades elas vão existir. Agora, de que forma que eu vou lidar com isso? Então ontem, naquele lugar, aquela história e aquela emoção que eu estava passando lá ontem, me trouxe tudo isso. E aí, o meu cérebro começou... É um conflito muito grande, porque o cérebro ele começa a criar aquela coisa negativa. Ah, e agora? E aí? Nossa, você passou por isso? Nossa, pô, sua irmã faleceu. Poxa, como é que eu... Então o cérebro começa a produzir várias vozezinhas dentro de você. Só que com isso, eu também naquele lugar, eu fui buscar lá no meu cérebro um lugar, uma história e uma emoção de vitória. Eu fui buscar lá no meu cérebro o lugar que eu estava quando realmente eu decidi valorizar, eu decidi viver. Então, trouxe o lugar, trouxe a história e trouxe a emoção de estar vivo, a emoção de ter decidido, de ter tomado a decisão de viver. Então nós vamos passar sempre por isso. Mas nós temos que colocar sempre à frente a vontade, o desejo de seguir em frente e construir. E entender que a morte não é o fim. A morte é só o ápice da construção de uma vida. E nós vamos passar por isso. Nós vamos encontrar a morte. Mas de que forma que eu vou encontrá-la? De que forma que eu vou realmente terminar com essa minha existência quando esse momento chegar? A gente não pode... a gente chora, claro, porque a gente não aceita. Ninguém aceita a morte. Poxa, eu quero ver a gente quer ver as pessoas que estão do nosso lado viver sempre, né? Viver o máximo que puder. Mas infelizmente isso não está no nosso controle. E é por isso que a gente precisa aprender a lidar com as coisas que não estão ao nosso controle. De que forma? Então busque sempre lá no cérebro aquele lugar, aquela história, aquela emoção que fez você se sentir bem, que fez você se sentir vitorioso, que fez você se sentir uma pessoa extraordinária. Porque são essas ações positivas, são esses pensamentos positivos que vão levar você avante, que vão levar sempre para a construção. Então essa foi a lição que eu tive ontem. Esse foi um momento de aprendizado que eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês. Tá bom, galera? Se fez sentido para você, vai lá, coloque em prática, siga em frente. Se não fez sentido, não tem problema. Busque alguma coisa que possa tocar o seu coração. Lá na lembrança, a história. Lá na lembrança, o lugar,
a história e a emoção. Tá bom? Um beijo, um abraço.